Olá, caros alunos, vamos então retomar aqui as nossas aulas, né? Nós vamos então estar chegando na unidade 4, onde nós vamos abordar nesse momento, falar um pouco sobre a parte dos direitos reais, falar sobre a figura da propriedade, um pouco sobre a posse e vamos finalizar a nossa disciplina falando sobre a parte de família, que é uma parte bastante interessante dentro da área do Código Civil, que é estudada de uma forma separada. Bem, vamos começar então o nosso estudo falando um pouco sobre a propriedade. Todos vocês, de certa forma, já têm um conhecimento no senso comum do que seria a propriedade, mas aqui nós vamos trabalhar com tanto normas do Código Civil, como também falar sobre como a doutrina civilista entende o que seria a propriedade. E um primeiro ponto, para que nós possamos entender, é saber o conceito, o que a doutrina conceitua como propriedade. Então, na verdade, a propriedade, ela é um direito que uma pessoa tem, quer seja ela física, né, ou quer seja uma pessoa jurídica, dentro dos limites legais de usar, de gozar, de dispor de um certo bem, bem como também de reivindicar esse bem de quem injustamente o detém. Então, isso é a propriedade. A propriedade, ela é um direito sobre um bem que ela abarca vários outros direitos. Uma vez que você tem a propriedade de algo, você tem o direito de usar, você tem o direito de usufruir e o direito também de defender aquilo que é seu, que é reivindicar de terceiros. Nesse sentido, né, conhecendo então o conceito de propriedade, nós podemos chegar aos elementos constitutivos do direito de propriedade. Basicamente, a doutrina relaciona alguns elementos como sendo necessários à propriedade. O primeiro elemento é o jus utendi. O jus utendi, ele é traduzido como o direito de usar. O que quer dizer isso? Na medida que você tem a propriedade de algo, você tem a faculdade de usar aquele bem da maneira que você achar conveniente, excluindo de terceiros. Então, se eu tenho uma casa, por exemplo, eu posso usar a minha casa da maneira que eu achar conveniente. Se eu tenho um carro, também, porque isso tem a ver com o meu direito de usar aquele bem da forma que me parecer mais conveniente. Por outra forma, nós temos também o jus fruendi. Jus fruendi, como o próprio nome diz, é o direito de usufruir, o direito de gozar do bem. Então, esse direito diz que o proprietário, ele pode, dentro do bem, ele pode inclusive usufruir do bem e colher os frutos relativos àquele bem, tanto frutos naturais como frutos civis. Por exemplo, se eu tenho uma casa, dentro da minha propriedade, da minha casa, tem uma árvore, eu posso então colher os frutos daquela árvore, são os frutos naturais. Como também, se eu tiver um imóvel, uma casa, eu posso alugar essa casa a um terceiro e receber o aluguel. Esse aluguel também é considerado um fruto para efeito jurídico, um fruto civil. Então, isso é o jus fruendi, é o direito de gozar e de usufruir do bem. Outro elemento que constitui a propriedade é o direito de dispor. Isso aqui tem a ver com o fato de que o proprietário ele poderá livremente alienar o bem a terceiros de acordo com a sua conveniência. Ele pode alienar, vender, transferir, ele pode doar, ele pode gravar um bem. Se eu tenho uma propriedade, eu posso gravar o bem, por exemplo, com a cláusula de inalienabilidade. Ou então eu posso doar a terceiros, ou seja, é o direito que eu tenho de dispor do bem que faz parte da minha propriedade. E o último direito, o último elemento constitutivo, que é igualmente importante, é o direito de reivindicar. Ficaria difícil você ter uma propriedade se você não tem como reivindicar, como buscar o seu bem de um terceiro que injustamente o detenha. Quantas vezes nós temos uma propriedade e aquela propriedade é violada por terceiros? Então, o direito de reivindicar nos dá o direito de, por exemplo, manejarmos uma ação na justiça chamada de ação reivindicatória, que é o chamado direito de sequela, ou seja, o proprietário ele tem o chamado direito de sequela, que é o direito de buscar o bem onde quer que ele esteja. Então, obviamente que hoje nós não podemos mais fazer isso através da força, né? Existem os meios judiciais, porque quando você age através da força, você está utilizando a chamada autotutela.
quer resolver algo através da força. Para isso existe o judiciário. Então, se você tem um imóvel e você vê o seu imóvel violado por outro, alguém invadiu, por exemplo, o seu imóvel, uma maneira de você solucionar isso é ingressando na justiça com a chamada ação reivindicatória, que é a ação própria do proprietário que busca reaver o bem que está sendo violado por outrem. Então, aí nós temos os principais elementos constitutivos da propriedade. A partir daí, vamos então entender quais são as características da propriedade, ok? Bem, uma primeira característica é que a propriedade ela é exclusiva, ou seja, é exclusiva do titular, do proprietário. O próprio titular, ele pode afastar da propriedade quem ele quiser. A propriedade é exclusiva dele. Então, se eu tenho uma propriedade de uma casa ou de um outro imóvel, de um terreno, de um prédio, aquela propriedade é exclusiva minha. Eu tenho o poder de afastar terceiros daquela propriedade. O direito de propriedade ele é ilimitado ou absoluto. Hoje em dia, cada pessoa, obviamente respeitando a lei, pode usar a sua propriedade da forma que quiser. Não tem nenhuma limitação, não há uma lei condicionando a forma que você vai usar a sua propriedade. Antes, nos tempos passados, existia. A propriedade ela era algo condicionado. Então, na época do feudalismo, aquele período da história, então, se usava a propriedade para pagar o foro, né? Então, existia um tributo que era pago através do uso da propriedade. Então, a propriedade ela era condicionada a esse pagamento. Hoje em dia, não. Hoje, a propriedade ela é limitada, né? Obviamente que, respeitando a lei, cada pessoa pode fazer o uso que achar conveniente. Outra característica é que a propriedade ela é irrevogável ou perpétua. O fato de eu ter uma casa, por exemplo, e não estar constantemente nessa casa, não faz eu perder esse direito. Ou seja, quando eu digo que a propriedade é irrevogável, quer dizer que ela não vai se extinguir pelo não uso, né? Ela não vai estar perdida enquanto o proprietário não alienar. Ou seja, no momento em que eu tenho uma casa, um carro, por exemplo, mesmo que eu passe 10 anos sem usar aquele carro, ou seja, o não uso do carro, ele não vai extinguir a minha propriedade. O carro continua sendo meu, a casa continua sendo minha. Só vai se extinguir se por acaso eu alienar, eu transferir a terceiros. Então, essa é a característica da irrevogabilidade ou perpetuidade da propriedade. Bem, isso seria então a propriedade. O próximo passo é a gente entender o que é a posse. As pessoas confundem bastante o que é a posse e o que é a propriedade. Na verdade, a posse, ela nada mais é do que um poder fático sobre o bem. Então, é quando você detém algo, quando você detém um bem em nome próprio, certo? Então, a lei, ela diz que considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Lembra dos poderes que nós falamos? Da propriedade, o direito de usar, o direito de usufruir, o direito de reivindicar o bem. Então, se você, por exemplo, tem um imóvel alugado, você alugou o imóvel de alguém, você pode ter a posse desse imóvel, ou seja, você não usa o imóvel, você não usufrui, então, você exerce algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, você é possuidor, né? Então, a propriedade, via de regra, de imóveis, ela só acontece com a transcrição no registro imobiliário. A própria lei, ela determina isso. Então, só é proprietário de um imóvel quem tem um título constante lá do registro imobiliário. Se você tem, por exemplo, uma casa, você vive numa casa e essa casa não tem título imobiliário nenhum, você tem a posse, porque você exerce poderes inerentes à propriedade. Ah, então como é que eu posso fazer para ter a propriedade de uma casa que eu resido há 20 anos? Eu não tenho título no cartório, não tenho documento nenhum. Bem, nesse caso você tem a posse, mas não tem a propriedade. Existe uma ação que é chamada de ação de usucapião. A ação de usucapião, ela é uma ação que é manejada pelo possuidor, que não é proprietário. Então, você tendo uma casa há uma certa quantidade de tempo, você poderá pleitear na justiça a ação de uso capião e, através desse passar do tempo, que é a chamada prescrição aquisitiva, com o passar do tempo, essa tua posse, ela poderá te dar direito à propriedade. Então, aí o juiz vai decidir, se for favorável à ação de uso capião, você poderá, sim, ter um título no registro de imóveis que essa posse gerou uma propriedade. Mas posse é uma coisa e propriedade é outra.
outra, né? São dois institutos jurídicos diferentes. A propriedade é que dá o status de dono, de proprietário. A posse, ela está voltada mais para uma situação em que a pessoa ela tem faculdade de usar, de usufruir o bem, mas ela não é proprietária. Então, a gente tem que atentar para esse fato aí. Temos algumas modalidades de posse, né? Quanto à extensão da posse, nós temos a posse direta e a posse indireta. A posse direta é a exercida diretamente pelo possuidor sobre a coisa. É a história lá do imóvel alugado. Se eu sou locatário, né? Eu moro no imóvel de aluguel, eu tenho, então, uma posse direta sobre esse imóvel, certo? Mas existe também a posse indireta. A posse indireta, ela é uma ficção jurídica. O que é isso? É quando o proprietário, ele conserva a posse, mesmo que transfira, né? Aliás, quando ele conserva a propriedade, mesmo quando ele transfere a posse para outra pessoa por contrato. Então, o locador, se alguém locou um imóvel para você, o locador, ele é o proprietário do imóvel, certo? Então, ele tem a posse indireta. Ele fez um contrato de locação com você, mas ele continua sendo um proprietário. A posse dele é indireta. Só vai ser direta a posse daquele que está em contato direto com o bem. No caso, você, que é o locatário que está, então, alugando o imóvel. Bem, nós temos também vícios na posse. A posse, como instituto jurídico, ela pode apresentar vícios. Nós temos a posse justa. A posse justa é aquela posse que é considerada para efeitos legais. Para que você tenha direito à história lá que eu falei do uso capião, para que a pessoa possa manejar uma ação de uso capião, ela tem que ter uma posse justa, ou seja, é uma posse que não é violenta, que não é clandestina, não é precária. É uma posse que é legítima do ponto de vista da lei. Se por acaso você tem uma posse que é violenta, eu tomei o terreno de alguém, ou então eu sabia que o terreno era de outra pessoa e assim eu invadi. Nesse caso aí você tem uma posse injusta. Isso não vai te dar direito ao uso capião até a propriedade desse imóvel. A posse que gera efeitos jurídicos é a posse justa. Tem a posse violenta, né, que a gente costuma muito ver nessas invasões de terra, é quando as pessoas elas tomam a posse através da força. Tanto faz a força física ou até mesmo a violência moral. Então, é aquela que é utilizada a violência. Tem a posse clandestina. A posse clandestina é aquela posse que ela se estabelece se ocultando, como o próprio nome diz, clandestinamente, se ocultando daquele que tem interesse em conhecê-la. Então, imagina que você sabe que existe um proprietário do imóvel, que a pessoa tem um registro, e você clandestinamente começa a ocupar aquele imóvel, às escondidas daquele verdadeiro proprietário. Então, essa posse, chamada posse clandestina, também não dá direito. A posse, que é justa, ela tem que ser ostensiva. A pessoa tem que mostrar que tem a posse e ela tem que ser uma posse tanto ostensiva como uma posse justa, sem causar nenhum prejuízo a outrem. Existe também a chamada posse precária. A posse precária é quando a pessoa ela recebe um bem, de certa forma, emprestado, com a condição de restituir aquele bem, de devolver, e ela quer se manter na posse do bem de qualquer forma. Então, por exemplo, você empresta a sua casa para um parente morar, ou você empresta o seu carro para alguém dirigir. Eu vou te emprestar um carro, então, para você ficar um mês com o meu carro. Aquela pessoa que está com o seu carro, ela tem uma posse precária, ou seja, ela pegou o seu carro emprestado na condição de te devolver, porque você é que tem a posse do carro. Só que, se ela não devolve esse carro, essa posse dela é precária, certo? Ou seja, é uma posse que é ilegal, ok? Bem, quanto à subjetividade, nós temos a posse de boa-fé e a posse de má-fé. A posse de boa-fé é quando a pessoa tem a posse de algo que ela desconhece qualquer obstáculo, qualquer vício capaz de impedir essa posse. Por exemplo, se você tem a posse de um bem que você desconhece que esse bem foi fruto de um roubo, né? Imagina que você tem a posse de um bem móvel, qualquer que seja, e você desconhece totalmente que ele veio de um roubo ou de um furto, ou seja, que ele é algo que veio de uma transação ilegal. Nesse caso, a sua posse é de boa fé, você não tinha conhecimento daquele vício que impede a utilização do bem. Mas existe também a posse de má fé. Nós sabemos que, às vezes, as pessoas, elas manejam uma posse de má fé, que é quando elas têm realmente o conhecimento do vício, ou seja,
o possuidor, ele tem ciência da ilegitimidade da sua posse em razão do vício. Então, se você tem uma posse de algo que é roubado ou furtado e você sabe que aquilo veio de um furto ou de um roubo, a sua posse ela é de má fé. Se você sabe que está exercendo a posse, que naquele terreno, que aquele terreno tem um dono, essa posse é de má fé, porque você tem ciência do obstáculo que te impede de ter a posse, ok? Bem, isso seria então que nós poderíamos falar sobre a questão da propriedade e a posse dentro da parte dos direitos reais, né? Vamos agora falar, nosso tempo aqui é um tempo que nós temos que distribuir muito bem as nossas conversas, então nós vamos falar sobre a parte de família, que é tão importante quanto falar sobre posse e propriedade é falar de família. Na verdade, a parte do direito de família é uma parte que é muito específica dentro do Código Civil. Inclusive, quando vai se estudar o direito de família, se estuda como uma disciplina autônoma, né, dentro do direito civil, porque ele tem as suas características, as suas peculiaridades, né? Nós vamos aqui falar diretrizes gerais, conhecer um pouco do que é o direito de família, os princípios que regem, falar um pouco da figura do casamento, falar um pouquinho das sucessões também, na parte do direito de sucessões, que é quando alguém morre, né, e deixa os herdeiros. Começando pela parte do direito de família, é interessante nós trabalharmos com alguns princípios que regem aqui, os princípios mais importantes que regem a parte do direito de família, né? O primeiro grande princípio que nós temos, que na verdade esse princípio ele vem da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio ele é de magnitude constitucional, a própria Constituição Federal ela determina a dignidade humana e o Código Civil ele consagrou esse princípio na área de família, quer dizer, todas as pessoas elas devem ter a sua dignidade respeitada. Então, é um macro princípio do sistema, é um princípio do qual derivam todos os outros, é o da dignidade da pessoa humana. E ele também está inserido dentro da família. Um outro princípio é o princípio da liberdade, que vigora na área de família, ou seja, dentro da família, as pessoas que a compõem, o casal, por exemplo, ele é livre para escolher como vai direcionar, como vai comandar a família. As pessoas têm liberdade para casar ou não, né? Então, ninguém hoje, na época de hoje, com a legislação que nós temos, ninguém é obrigado a casar. Pelo contrário, o casamento, ele é um contrato voluntário. As pessoas, elas optam por casar ou não. Então, é a liberdade de casar ou não casar. É a liberdade de como educar os filhos. É bem verdade que, às vezes, nós temos uma intervenção do Estado, mas é mínima possível. O Estado, ele deixa a critério da família a forma de educar. Teve uma polêmica sobre esse ponto muito interessante, que foi sobre a lei da palmada, né? Que é aquela lei que proíbe os pais de usarem a palmada como uma estratégia de educação dos filhos. Então, os argumentos que se colocaram contra essa lei é que, será que o Estado, através da lei, não estaria interferindo na liberdade da família, na liberdade que a família tem de educar os seus filhos? Então, o que vale realmente é o princípio da liberdade. Um outro princípio é o princípio da igualdade, e esse princípio ele foi conquistado a duras penas, né? Que é aquele princípio na qual, dentro da família, homens e mulheres eles são iguais em direitos e deveres. Esse princípio ele tem a ver com a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 1988, que é a norma que vigora, que rege todas as outras, ela diz, ela já preza pela igualdade entre homens e mulheres. Só que nem sempre foi assim. Antigamente, né, na época, por exemplo, da Roma antiga, de lá para cá, existia um modelo patriarcal, que era o patriarcalismo, que era o homem, que era o chefe da família. A palavra patriarcalismo vem de pater feminis, ou seja, o homem como chefe, conduzindo a família. Bem, só que nós tivemos várias mudanças na história. O modelo patriarcal ele começou a entrar em declínio na época lá da Revolução Francesa, com os ideais, por exemplo, de igualdade, de forma que no século XIX e XX nós temos no mundo, então, um declínio desse poder patriarcal e nós temos, por exemplo, a ascensão da figura feminina dentro da família, de forma que hoje o nosso Código Civil atual de 2002, ele consagra essa igualdade, ou seja, substituiu inclusive a expressão pátrio-poder, que era uma expressão que predominava, né, no Código Civil de 1916, para designar o poder do homem sobre a família, e colocou a expressão poder familiar, que é esse poder conjunto, igual que tem o marido e a mulher, para dirigir a família. O outro princípio
é o da solidariedade familiar. Esse princípio é muito interessante, porque pela solidariedade, por exemplo, o dever de pagamento de pensão alimentícia, o dever de assistência aos filhos, o dever de ajuda mútua entre os cônjuges, isso vem da solidariedade da família, ou seja, se entende que a família é uma instituição que tem que haver solidariedade entre seus membros, então, tanto afetiva como também material. Um outro princípio que é muito interessante hoje em dia, que é consagrado em vários entendimentos que nós temos, é o do pluralismo das entidades familiares, ou seja, hoje a família ela é plural, ela é diversificada. Com o mundo moderno, é óbvio que nós temos uma família modelo tradicional, que é aquela família chamada família nuclear, composta de pai, mãe e filhos, é a família heterossexual, homens e mulheres, mas o mundo moderno ele trouxe novos arranjos familiares, e isso é o princípio do pluralismo das entidades familiares, de forma que hoje nós temos várias entidades familiares, fora a família tradicional. Então nós temos a família monoparental, por exemplo, que é aquela família constituída por um dos genitores que criam os filhos sozinhos. Então, devido ao grande número de divórcios, às vezes não há o reconhecimento do filho. Então, tem o pai, tem a mãe, o pai solteiro, a mãe solteira, que criam aqueles filhos. Então, isso é uma família monoparental. É uma entidade familiar? É também. Tem a família homoafetiva, como todo mundo já ouviu falar, que é uma família que causa muita polêmica, né? Que é a família que é composta por pessoas do mesmo sexo, que optam por criar um filho. A gente sabe que hoje tem muitos recursos da medicina, tem o Instituto da Adoção, então as famílias homoafetivas estão aí também, os casais homoafetivos estão criando e educando seus filhos, é também um tipo de entidade familiar do nosso mundo moderno. Nós temos também a família recomposta, e essa família é uma família extremamente moderna, que ela advém do grande número de divórcios. As pessoas estão se divorciando bastante, então, geralmente, quando elas se divorciam, elas têm filhos naquela família de origem. Então, a família recomposta é aquela família que tem a junção entre, por exemplo, um casal, ela se separou, ela tem 2 filhos, e ele também veio de um divórcio, onde ele tem 2 filhos. Então, eles vão casar novamente entre eles e vão morar com seus filhos. Então, é uma família recomposta. Também é um modelo bastante novo, assim, da sociedade moderna, devido ao grande número de divórcios. E ainda tem aquela situação de casais que optam por não constituir família, que também é um arranjo familiar, é os casais, homem e mulher, que não querem ter filhos. A família só é inaugurada com a presença dos filhos, então também tem esse outro arranjo. E isso acontece em nome do princípio do pluralismo das entidades familiares. Temos o princípio da afetividade, isso é extremamente interessante. Na Roma Antiga, predominava os laços de consanguinidade, só era parente, só era família quem tinha relação biológica e consanguínea. Mas hoje em dia não, pelas mudanças que nós temos na família, o que tem realmente, o que vale na área de família é o princípio da afetividade, ou seja, as pessoas da família, elas estão ligadas não só por uma relação, um parentesco não é só biológico, mas também é o parentesco afetivo. Então, nós temos, por exemplo, a família como uma entidade socioafetiva, pessoas que têm uma missão de educar e de amar seus filhos. Dando um exemplo sobre a questão da afetividade, nós temos um exemplo muito claro que é a paternidade socioafetiva. Um pai, por exemplo, que não é pai biológico, ele pode registrar em seu nome uma criança como sendo seu filho. A criança não tem, por exemplo, um pai, ela não é registrada no nome de um pai, e aí aquele pai que cria, o pai biológico, né, o padrasto, ele poderá, aliás, o pai que não é biológico, o pai de coração, o padrasto, ou ele pode registrar essa criança, né, em nome do princípio da paternidade socioafetiva. Então, hoje as relações familiares, elas são baseadas na questão do afeto e não só da consanguinidade. Tem outro princípio que não está aqui, mas que é importante falar, é o princípio da igualdade jurídica dos filhos. Hoje em dia, os filhos, eles são tratados de forma igual pela lei. Não tem mais história de falar que filho adotivo é diferente de filho legítimo. Existe a figura do filho legítimo, que é fora do casamento, não existe mais isso. Todos os filhos são iguais perante a lei. Tanto faz seu filho havido dentro do casamento, fora do casamento, o filho adotivo, todos são filhos e todos têm as mesmas garantias da lei. Bem, falar um pouquinho sobre o casamento, né? O casamento também é um instituto que veio passando por várias mudanças. Desde a época da Idade Média, o casamento ele era visto como um contrato, né? Era uma aliança na qual as famílias celebravam em prol de interesses materiais. Então, tinha um nobre, por exemplo, que ele tinha um filho, tinha um outro nobre que tinha uma filha, eles celebravam essa aliança e casavam seus filhos, como uma questão de satisfação de interesses materiais. Era uma aliança. Bem, essa ideia do casamento como contrato,
contrato, apesar de ter evoluído, nós sabemos que desde a época lá da burguesia, a sociedade burguesa, por volta do século XVIII em diante, ela trouxe a ideia do amor dentro do casamento, né? Então, essa história de escolher o parceiro, de amar, de criar expectativas, isso é uma coisa que não é desde o começo dos tempos. Isso é uma coisa que veio já da sociedade burguesa, século XVIII para cá. Então, é uma coisa até, de certa forma, recente, né? Muito bem, de forma que, na atualidade hoje, o casamento ele é algo voluntário. Só que ainda predomina o resquício dessa história de contrato, né? Tanto é que o conceito de casamento é que o casamento ele é um negócio jurídico. Olha que interessante. Então, ele é um negócio jurídico, já que ele constitui uma manifestação de vontade que visa a produção de efeitos jurídicos desejados pelos contraentes. Então, observa que até hoje a ênfase que se dá ao casamento é que ele é um negócio jurídico, ele é uma espécie de contrato. Então, essa definição que nós temos, ela guarda resquício ainda daquela época lá da Idade Média, que o casamento era uma forma de contrato. Só que o casamento é um contrato, mas ele tem que ser aceito pelas próprias partes, né? Pelos contratantes, pelos nubentes que vão, então, partir para aquela vida familiar. Essa é a ideia do casamento. Bem, para casar, obviamente, tem que ter capacidade para casar. Nós temos aqui, vamos fazer a leitura do artigo 1517 do Código Civil, onde ele é muito esclarecedor, quando ele diz o seguinte: homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Ou seja, depois de maior de idade, qualquer pessoa pode casar, está livre para casar. Antes da maioridade, tem que ter autorização, porque lhe falta capacidade. Bem, o parágrafo único coloca, complementando, 1517, ele diz que, se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631. Então, aí, no caso, é o juiz quem vai decidir essa divergência. Impedimentos para casar. Bem, a gente sabe, então, que o casamento é um contrato, que as pessoas optam livremente, em regra tem que ter capacidade civil. E a grande pergunta é, sim, quem pode casar, quem não pode casar, como é que é feito isso? A própria lei, ela nos diz quem pode casar ou não. Então, vá lá no artigo 1521, que ele diz assim, ó, não podem casar. Ou seja, situações de casamento nulo, que não tem valor. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, ou seja, os pais, por exemplo, com os filhos, os avós com os netos. Então, ascendente com descendente não pode casar. Casou, o casamento não tem valor nenhum, ele é nulo. Os afins em linha reta, o adotante com quem? Com o cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante. Então, também na adoção, ela é um parentesco que é irrevogável, também não pode haver casamento. Os irmãos, como todo mundo já sabe, quer sejam laterais ou bilaterais, ou seja, irmãos duplamente consanguíneos ou não, né? E os colaterais também, primos, né? Tios também, no caso. O adotante com o filho do adotado. E as pessoas casadas também, quem é casado não pode casar, só pode casar quem está divorciado, né? Se você não está divorciado ainda, você não pode casar, você continua ligado pelo vínculo conjugal. E o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Você também não pode casar com uma pessoa que foi condenada por praticar um crime e matar o seu ex-marido, aliás, o seu falecido marido ou falecida mulher, também não pode. Tem aqueles que não devem casar, que é caso de anulabilidade, né? Está no 1523, vocês deem uma olhadinha aí, o 1523 ele coloca também os casos de impedimentos para casar, que não deve casar. Bem, quanto ao regime de bens, o regime de bens, pessoal, é aquela parte material do casamento, ou seja, é o que vai regrar, são um conjunto de normas que vai disciplinar as relações patrimoniais entre os cônjuges durante o casamento, certo? Então, todo casamento tem que ter um regime de bens. Qual o regime que predomina? Nós temos o regime legal, que é o regime de comunhão parcial. Então, assim, existe o regime de bens, são as relações que vão regrar o casamento. Nós temos as modalidades. A lei, o Código Civil, vocês vão dar uma olhadinha nessa parte de regime de bens, e ele estabelece 4 modalidades de regime de bens, ok? As mais conhecidas, né, as que as pessoas mais utilizam, que nós vamos mencionar aqui, é o regime da comunhão universal e a comunhão parcial. Antigamente, o regime legal, ele era da comunhão universal, ou seja, as pessoas, elas se casavam e elas tinham direito a tudo uma da outra. É quando há uma comunicabilidade de todos os bens, tanto presentes
tanto atuais durante o casamento como anteriores ao casamento. Então, a pessoa tinha bens antes do casamento, no regime de comunhão universal se comunica tudo. Não é só dali para frente, do casamento para frente, mas na comunhão universal, se a pessoa tinha um bem individual, digamos, se eu optar por casar em comunhão universal e eu tenho um carro antes de me casar, é um bem individual meu. Mas na comunhão universal, tudo isso aí entra na comunhão, passa a ser meu e no caso do meu cônjuge, né? Tem exceções para a comunhão universal? Tem. Só as doações e as heranças que têm a cláusula de incomunicabilidade. Se você tiver uma herança que foi gravada com a cláusula de não se comunicar a terceiro, aí sim, na comunhão universal fica só para você. Mas, em regra, todos os bens na comunhão universal eles se comunicam. Não quer seja durante o casamento ou adquirido antes, vai ser de ambos os cônjuges, ok? O regime legal, no entanto, não é mais esse hoje, mudou. Hoje o regime da lei é a comunhão parcial, é o regime que prevalece. Ou seja, se você casar hoje e você não fizer o pacto antinupcial para mudar essa norma, o que vai reger o seu casamento é a comunhão parcial. O que é a comunhão parcial? Sinteticamente falando, a comunhão parcial é um regime de bens na qual só vai ser compartilhado entre os cônjuges aquilo que for amealhado, aquilo que for adquirido na constância do casamento. Então, se você tem um carro antes de casar, pelo regime da comunhão parcial, aquele carro é um bem individual seu. Só vai ser comunicar aquilo que você adquire com o seu parceiro, com o seu marido, a sua mulher, durante a constância do casamento. Você fala, mas e se durante o meu casamento eu paguei por tudo? Eu tinha trabalho, ele não tinha, eu comprei a casa, eu comprei o carro. E aí, na hora do divórcio? Bem, a primeira pergunta que vai se fazer é, qual o seu regime de casamento? O meu regime é comunhão parcial, porque eu não fiz pacto antinupcial, então regime da lei. O que vai te informar sobre isso? Bem, se você casou pelo regime da comunhão parcial, não importa aqui se você contribuiu mais ou menos financeiramente. Tudo que você adquiriu na constância do casamento, ou seja, do casamento em diante, vai ser repartido para os dois, ok? Esse é o regime, então, que prevalece, que é o regime da lei, mas se você não quiser, você pode fazer um pacto antinupcial através de escritura pública em cartório e vai mudar o regime e adequar às suas necessidades. Extinção do casamento, nós sabemos que o casamento, como um negócio jurídico, ele pode ser extinto. Vocês vão ler, então, o artigo 1571 do Código Civil, que estabelece casos de extinção do casamento. Primeiro caso, obviamente, pela morte de um dos cônjuges, né? A questão da viuvez, ficou viúvo, extinguiu-se o casamento. Pela nulidade ou anulação, então, nulidade, a gente viu lá, por exemplo, os irmãos se casando, é caso de nulidade, eles não devem casar. Aliás, não podem casar. Se eles não podem casar e casam, essa situação é um caso de nulidade. Então, aí vai se extinguir o casamento, ele não tem valor nenhum. Tinha também nesse artigo a questão da separação judicial, só que hoje não existe mais a figura da separação, pessoal. Tem uma emenda constitucional que eu quero que vocês deem uma olhada, que é a emenda 66 de 2010, ou seja, ela é bem recente, onde essa emenda ela alterou a Constituição e tirou aquela necessidade de uma prévia separação de fato. Antes, para a pessoa se divorciar, ela tinha que ter um tempo separado de fato. Hoje em dia, não. Não tem mais história de separação judicial. A pessoa não querendo permanecer casada, ela pode ingressar direto com a figura do divórcio. Então, o divórcio é a forma mais conhecida que a gente tem de extinção de casamento, que é quando realmente se dissolve o vínculo conjugal e a pessoa ela fica livre para contrair um novo matrimônio, ela fica livre em relação aos seus bens, enfim, né? Hoje em dia você pode direto fazer o divórcio sem a necessidade de prévia separação judicial. São então as formas da extinção do casamento. Para a gente concluir, então, vamos falar um pouco sobre a parte das sucessões, que é a parte também específica do Código Civil, que é o direito das sucessões, né? A sucessão acontece quando morre alguém que tem um patrimônio, né? E a sucessão, ela remete inevitavelmente ao fenômeno morte, certo? Ou seja, ela decorre da morte. Aquele que morre é chamado de decujus, que é a figura do falecido. Então, o princípio das sucessões, ele decorre de um instituto chamado droit saisine, que significa direito da posse imediata. Ou seja,
com a morte do decujus, a herança ela se transmite imediata e automaticamente à figura dos herdeiros, ok? Um ponto interessante é que você não pode dizer que tem herança de pessoa viva. Às vezes a gente escuta muito falar alguém falando, olha, mas eu tenho herança do meu pai. Ele morreu? Não, ele está vivo. Se ele está vivo ainda, não tem a figura da herança, gente. A herança, ela deriva do princípio droit saicine, ou seja, só a posse depois que há o falecimento do decujus. Só a herança quando há o falecimento. Então, não existe herança de pessoa viva. Você não pode fazer um contrato com outra pessoa estipulando a sua herança que você tem quando seus pais estão vivos. Não. O direito de herança decorre imediatamente da abertura da sucessão. E a sucessão, ela decorre do evento morte. Então, morreu alguém, abre-se a sucessão. Essa sucessão é que vai dar, então, aos herdeiros o direito de herança. É assim que funciona perante a lei. Bem, o que é herança? A doutrina, então, conceitua a herança como um todo unitário, deixado por uma pessoa após o seu falecimento. Quem recebe a herança é denominado, então, de herdeiro. Ok? Bem, dentro da categoria de herdeiro, nós temos algumas categorias. Temos os herdeiros legítimos, que são aqueles herdeiros que são instituídos pela lei. E dentro dos herdeiros legítimos, o próprio Código Civil, nessa parte, ele estipula quem são os herdeiros legítimos e estabelece uma ordem de preferência. Então, são os descendentes, os filhos, os netos, tem os ascendentes, os pais, os avós, tem o cônjuge, marido ou mulher, e os colaterais, irmãos, primos, tios, né? E tem também os herdeiros necessários. Bem, são aqueles descendentes e ascendentes. A diferença do legítimo para o necessário é que os herdeiros necessários, eles são as primeiras classes dos herdeiros legítimos. Lembra que nós falamos que dentre os herdeiros legítimos nós temos os descendentes e os ascendentes. Então, esses herdeiros são chamados pela lei de herdeiros necessários. E nós temos também os testamentários. Os herdeiros testamentários são aqueles que herdam por testamento. Nós sabemos que tem a figura do testamento. A pessoa ela pode, em vida, ela pode ainda dispor de seus bens na ocasião da sua morte. Então, ela celebra um testamento, que pode ser por um instrumento particular, ou em cartório, enfim, onde ela vai deixar uma parte dos seus bens para aquela pessoa que ela julga conveniente, né? Então, tem que ter uma atenção, porque o testamento, ele não pode ferir o direito da legítima. Se a pessoa tem uma casa só, por exemplo, digamos que eu tenho uma casa só, eu não posso fazer um testamento dando essa casa para um colega meu de infância, por exemplo, porque eu estou ferindo o direito dos meus filhos. O testamento, você só pode testar respeitando também o direito dos herdeiros. Então, eu posso testar, por exemplo, 50% da casa e deixar 50%, que é a parte testável, para o meu amigo. Os outros 50% tem que ir necessariamente para os herdeiros. Então, o testamento ele pode ser feito, mas tem que ter as cautelas da lei e só pode ser testado aquilo que respeitar a cota dos herdeiros legítimos. Então, é um ponto bastante interessante. Existe o testamento, existe também a figura da doação, né? A doação já é diferente, porque é um ato inter vivos. Às vezes a pessoa ela não quer fazer um testamento, mas ela quer fazer uma doação logo em vida. Pode. Os pais, por exemplo, fazerem uma doação? Pode. Só que é diferente, porque o testamento ele só vai ter efeito, é um ato causa mortes, só quando a pessoa morrer que vai ser aberto o testamento e ver quais as diretrizes, e a doação é um ato inter vivos, né, onde você já transfere, aliena aquele bem para uma terceira pessoa através da sua vontade. Bem, gente, era basicamente isso que a gente tinha a falar. Agradeço a participação de vocês, a escuta, a audiência. Boa sorte, então, nos estudos e até mais.